Nós temos um encontro marcado aqui na Creche Obscura no canal principal, segunda, quarta, sexta e domingo às 9 horas da noite. Anualmente, a festa de Corpus Christi é celebrada pela Igreja Católica e se tornou um feriado nacional no Brasil e em outros países. Diversos católicos cristãos fazem grande reverência a este dia, que é considerada uma das principais celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, depois de tantas denúncias espalhadas pela internet sobre o paganismo existente dentro da Igreja Católica e as diversas falhas que a mesma cometeu com o povo durante a sua história, ficou uma pergunta no ar. Teria a festa de Corpus Christi um lado obscuro? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Não dá o like, o robô do YouTube entende que você não quer receber os meus vídeos e aí você para de ser notificado todas as vezes que postarmos vídeos novos aqui no canal. Antes de começarmos, gostaríamos de deixar uma coisa bem clara. O intuito deste documentário não é atacar e nem ferir a fé de ninguém. O canal é aberto e fala sobre todo tipo de espiritualidade e também apresenta teorias conspiratórias. Logo, baseado em contexto histórico e em fatos verídicos, este documentário foi produzido. O canal Tio Lu não tem nenhuma intenção de ofender ou atacar católicos, e sim apresentar algumas verdades que a maioria das pessoas desconhecem. Convido vocês, a partir de agora, a me acompanharem nesta viagem obscura. Corpus Christi é uma expressão oriunda do latim que significa corpo de Cristo e compreende uma das grandes festas móveis da Igreja Católica, celebrada na quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade. Ela celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia. O catolicismo declara que a hóstia torna-se literalmente em carne e sangue de Jesus Cristo. O que mais caracteriza é a procissão com milhares de fiéis e os adoradores monumentais que atravessam ruas atapeadas. A procissão pelas vias públicas, quando é feita, atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico para testemunhar publicamente a veneração para com a Santíssima Eucaristia. Segundo a Igreja Católica, a festa teve origem em Liege, na Bélgica, em 1243, no século XIII, com a freira agostiniana Juliana de Mont, onde alegou que teve visões de Cristo, demonstrando-lhe desejo que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque. Juliana afirmava que a festa seria instituída para honrar a presença real de Jesus na hóstia, ou seja, o corpo místico de Jesus na Eucaristia. Místico que se refere à vida religiosa, se trata de um fenômeno que ocorre para o catolicismo de forma sobrenatural. Juliana afirmava que a festa seria instituída para honrar a presença real, entre aspas, de Jesus na hóstia, ou seja, o corpo místico de Jesus na Eucaristia. Ainda quando era bispo, o Papa Urbano IV teve conhecimento dessas visões e resolveu estendê-la à Igreja. Através das publicações da bula Transituro do Mundo, publicada em 11 de agosto de 1264, Urbano a consagrou em todo o mundo, com a finalidade de prestar as mais excelsas honras a Jesus Cristo, pedir perdão a Jesus Cristo pelos ultrajes, insultos, ofensas cometidos pelos ateus e protestar contra as heresias dos que negavam a presença de Deus na hóstia consagrada. Conta a história que existia um sacerdote chamado Pedro de Praga, que vivia angustiado por duvidar sobre a presença de Cristo na Eucaristia, e decidiu ir à peregrinação ao túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma, para pedir o dom da fé. Ao passar por Bolsena, na Itália, enquanto celebrava a Santa Missa, foi novamente acometido da dúvida, e na hora da consagração, veio-lhe a resposta. A hóstia branca transformou-se em carne viva, respingando sangue, manchando seu corpo e as toalhas do altar, sem, no entanto, manchar as mãos do sacerdote.
pois a parte da hóstia que estava entre seus dedos conservou as mesmas características. O Papa Urbano IV pediu que os objetos fossem levados para a cidade de Orvieto em uma grande procissão. Quando o Papa encontrou a procissão na entrada de Orvieto, teria então pronunciado diante da relíquia eucarística as palavras Corpus Christi. Foi nesse momento que a festa de Corpus Christi foi decretada. E agora você deve estar se perguntando: qual é o lado obscuro que existe por trás do feriado de Corpus Christi? Bom, a primeira coisa a ser enfatizada é que, biblicamente falando, está totalmente fora do contexto das Sagradas Escrituras. Biblicamente, a ceia é uma ordenança e não uma eucaristia. A palavra eucaristia significa reconhecimento, ação de graças, sendo que Jesus Cristo, que é o pilar do cristianismo, disse as seguintes palavras: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, e isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Logo, a celebração da Eucaristia na Igreja Católica, biblicamente falando, é herética, porque a intenção da Eucaristia é ação de graças e a Santa Ceia é uma ordenança do próprio Cristo. O significado da Eucaristia é receber a hóstia como o corpo de Cristo que ele ofereceu na cruz, e o vinho é o seu sangue derramado para a remissão da humanidade. Para eles é Jesus, corpo e espírito na hóstia, o que, biblicamente falando, é uma heresia terrível. O catolicismo romano ensina que na Eucaristia está o mesmo Jesus Cristo que se encontra no céu. O sacerdote, durante a missa, pronuncia as palavras de consagração: este é meu corpo, este é meu sangue. E após essas palavras, acredita-se que a hóstia servida na cerimônia seja o próprio corpo real de Jesus, a presença real, substancial de Cristo na Eucaristia. Substancial, o que é nutritivo ou tem capacidade de alimentar. A Igreja ensina que há uma transformação da substância, pão e vinho, mas não dos sentidos, ou seja, o odor, sabor, textura permanecem, mas já não são mais o pão e o vinho, e sim o corpo e o sangue. Isso por um milagre de Jesus, após citar as palavras que para eles são sagradas. Porém, não há nos ensinos de Jesus Cristo, nem nos ensinamentos apostólicos, nenhuma instrução sobre essa presença mística de Cristo na chamada Ceia do Senhor. É comum também questionarem o catolicismo quanto ao fato de que somente o sacerdote bebe do cálice, se a instrução do Senhor foi: bebei dele todos. Está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 27. Todos beberam do mesmo cálice, mas na missa católica somente o padre bebe no cálice. Logo também se observa que na ceia foi partilhado o pão e não a hóstia. Mas por que a Igreja Católica substituiu o pão pela hóstia? Vejamos os fatos. A confecção da hóstia teve sua origem no paganismo. Suas raízes, assim como seu nome, são de origem pagã. A palavra hóstia vem do latim. Em latim, a palavra hóstia significa vítima. Ao animal sacrificado em honra aos deuses, a vítima oferecida em sacrifício a uma divindade. Hóstia era todos os sacrifícios e oferendas oferecidos à deusa Ceres. Ceres era a deusa das plantas que brotam particularmente dos grãos. Ela tinha 12 deuses menores que a assistiam e estavam encarregados de cuidados específicos da lavoura. Conta-se que a deusa Ceres era adorada como a descobridora do trigo. Era representada com uma espiga de trigo nas mãos, que correspondia à deusa mãe e seu filho. O filho de Ceres, que se encarnou no trigo, era o deus Sol. Então perceba que a doutrina católica transformou Jesus em um pedaço de pão de trigo no formato arredondado do sol. Percebeu a semelhança?
Logo, o catolicismo trouxe um ritual pagão para dentro da igreja, porque os elementos pão e vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, mas não se transformam no próprio corpo e sangue. Os católicos procuram justificar a festa de Corpus Christi com a Bíblia, citando partes dela que supostamente dão base para o dogma da Eucaristia. Os textos mais frequentemente usados são os de Mateus 26, do versículo 26 ao 29, Lucas, no capítulo 22, dos versículos 14 ao 20, e João, no capítulo 6, dos versículos 53 a 56. Essa doutrina é contrária ao bom senso e ao testemunho dos sentidos. O bom senso não pode admitir que o pão e o vinho oferecidos pelo Senhor aos seus discípulos na ceia fossem sua própria carne e seu próprio sangue, e ao mesmo tempo em que permanecia em pé diante deles vivo em carne e osso. É manifesto que Jesus, segundo o seu costume, empregou uma linguagem simbólica que queria dizer: este pão que parto representa meu corpo que vai ser partido por vossos pecados. O vinho neste cálice representa o meu sangue que vai ser derramado para apagar os vossos pecados. Não há ninguém de mediano bom senso que compreenda no sentido literal essas expressões simbólicas de Jesus Cristo. A razão humana não pode admitir tampouco o pensamento de que o corpo de Jesus, tal qual se encontra no céu, esteja nos elementos da ceia católica. Biblicamente, a ceia é uma ordenança e não uma eucaristia, como foi falado anteriormente. Era empregado o pão e não a hóstia. Trata-se apenas de um memorial e não um ritual místico. Ainda mais observando a grande semelhança, as palavras e as expressões trazidas do paganismo para dentro da Igreja Católica. Logo, a Igreja Católica conseguiu transformar a Santa Ceia em uma clara representação ritualística à deusa Ceres. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e entre para minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo. E então, o que você achou do documentário de hoje? Deixe os seus comentários aí abaixo. Se você gostou deste documentário e de outros trabalhos que fazemos aqui no canal, torne-se um patrocinador oficial da Creche Obscura do Tio Lu. A conta é essa que está aparecendo na sua tela e também está aí na descrição do vídeo. Você pode fazer a sua doação através de uma transferência bancária usando o aplicativo do seu smartphone, o aplicativo do seu banco. Muita luz a todos vocês.